A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e agora já no ano de 2019 com um novo trimestre, e eu confesso para os irmãos que fico feliz e grata a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem me concedido, também concedido a você, de nós estarmos e fazermos parte desta obra maravilhosa que é o Ministério do Ensino. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E quero dizer que é um prazer ter você aqui, os irmãos, todas as semanas acompanhando as nossas aulas. E para você também que está aqui pela primeira vez, espero que goste, que continue, assista essa aula até o final e eu te aguardo aqui outras vezes. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta as minhas aulas, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal possa crescer e chegar ao alcance de outras pessoas. E quero dizer para você que eu estou encantada com este novo trimestre, algo tão maravilhoso que nós vamos estudar, que eu não me recordo de nós termos estudado a respeito deste assunto tão maravilhoso. E hoje, na nossa primeira lição, nós vamos falar na capa da nossa lição, está escrito Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E a nossa lição de número 1, nós vamos falar sobre a batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Nós vamos aprender o que é batalha espiritual. É um assunto maravilhoso. Então não perca nenhuma aula deste trimestre, que com certeza nós vamos aprender muito em nome de Jesus. O que é batalha espiritual? Este termo, batalha espiritual, nós não vamos encontrar este termo registrado nas Escrituras Sagradas. Ele é um termo teológico e prático para descrever o conflito da vida cristã. Batalha espiritual é um conflito diário na vida cristã. É uma guerra invisível, travada no domínio espiritual, mas alimentada no domínio visível. Este mundo invisível, ele é tão real quanto o nosso mundo visível. Por mais que algumas pessoas não acreditem que exista um mundo invisível espiritual, ele existe sim. Porém, existe uma onda extravagante que nós vamos aprender, chamada movimento da batalha espiritual. Quando é que surgiu este movimento? O nosso comentarista na nossa lição, ele fala que esse movimento ele surgiu a partir da década de 60 e que esse movimento ele se tenta passar pela batalha espiritual declarada na Bíblia Sagrada. Esta que nos é ensinada na Bíblia Sagrada, ela é bem diferente deste movimento chamado batalha espiritual. Mas eu estudando a respeito deste assunto, eu assisti um vídeo do reverendo Augustus Nicodemos. Ele fala que este movimento ele é muito mais antigo do que o que está declarado aqui na nossa lição dos anos 60. Ele é um movimento que ele já começa a partir da década de 20, que ele começa a ser difundido no meio cristão. Então, ele diz que quando ele vai fazer essas pesquisas a respeito deste movimento chamado batalha espiritual, ele encontra este movimento em uma era mais antiga do que essa que nós estamos falando aqui. Na década de 20, um missionário chamado James Orr Fraser, um diário desse missionário, foi publicado e nele continha
orações, né? Ele escrevia as suas orações nesse seu diário. E essas orações que foram descritas, nestas orações, ele se dirigia aos espíritos maus. Essa oração, ela foi chamada de oração de guerra. E isso se difundiu muito em muitos lugares do mundo, quando este livro foi publicado e chegou ao alcance de diversas pessoas. Então isso foi difundido já desde a década de 20 a respeito deste movimento chamado Batalha Espiritual. Quando este missionário Fraser, ele publicou estas orações chamada de oração de guerra. Este movimento Batalha Espiritual, ele não tem uma denominação própria que nós possamos afirmar. Não, este movimento começou com a igreja tal, ou esse movimento começou com o missionário fulano de tal. Ele não tem, esse movimento não tem um lugar certo, uma denominação certa que começou a difundir este movimento para nós dizermos, não, começou com o missionário tal, ou na igreja de tal denominação. Não. Esse movimento, ela surgiu com os carismáticos, né? Um dos mais conhecidos é Ben Hinn. Ele fala a respeito da batalha espiritual em suas obras. É um exemplo que nós temos. Ele foi difundido, né, mais ainda entre os evangélicos, com as igrejas pentecostais, com as igrejas neopentecostais, que para crescer, elas adotaram este movimento. E nós descobrimos que elas crescem muito por causa deste movimento chamado Batalha Espiritual. Uma das igrejas que nós podemos citar, né, que adotou este movimento, chamado Movimento da Batalha Espiritual, é a Igreja Universal Reino de Deus, também o Poder Mundial e muitas outras igrejas, né, até mesmo igrejas nossas da Assembleia de Deus, muitas delas, mesmo que disfarçadamente, elas adotaram este movimento chamado Batalha Espiritual. E esses líderes religiosos, para fazer as suas igrejas crescerem e para atrair as pessoas, eles adotam este movimento. E junto com este movimento da batalha espiritual, veio caminhando lado a lado a teologia da prosperidade. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre batalha espiritual. A batalha espiritual, então, quer dizer que ela não existe? Sim, ela existe, ela é bíblica, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas escrituras sagradas. E é sobre isso que nós vamos falar durante este trimestre. Nós vamos encontrar realmente, nós vamos aprender realmente o que a palavra de Deus tem para nos dizer, o que realmente é batalha espiritual e o que não é batalha espiritual. A primeira batalha espiritual registrada na Bíblia Sagrada, ela é registrada em Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, quando Lúcifer, ele arregimentou um exército de anjos que resolveram segui-lo e tentaram tomar o trono de Deus. Ele então foi vencido, foi expulso do céu, foi lançado na terra com uma legião de anjos caídos que o seguiu. Alguns deles estão presos em cadeias, aguardando a grande tribulação. E também nós encontramos esta batalha espiritual, ela registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 11, quando nós lemos lá também, nós vamos encontrar esta mesma batalha espiritual registrada. Em Ezequiel vai ser declarado qual foi o pecado de Lúcifer,
Por que que eles se tornaram inimigos de Deus? Chamado de Satanás. E a Bíblia, ela afirma que todo o mundo está no maligno. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Ele, Satanás, ele é o maligno. E o seu poder, com o seu poder, ele controla o presente século mal. O mundo hoje, ele está em rebelião contra o governo de Deus e sob o domínio de Satanás. É aí que começa toda a guerra. Com o propósito de Satanás de ser semelhante ao Altíssimo. Aí começou, né, o pecado dele, quando ele foi lançado do céu, começou sendo travada a batalha espiritual que começou lá no Éden. E por isso, o objetivo dele é opor-se a tudo o que Deus faz ou o que se chama pelo seu nome. Tudo que Deus fez de perfeito, ele quer atrapalhar. Toda a obra de Deus, ele tenta atrapalhar. Está em Mateus capítulo 13, do versículo 24 a seguir. Para isso, Jesus ele veio aqui na terra, para desfazer as obras do diabo. Está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para reconciliar o mundo com Deus. Está em João capítulo 3, versículo 16. A nossa vida, ela é uma batalha diária. Mas você pode pensar, estou fora, eu não quero lutar. Olha, nesta batalha espiritual, não tem como escolher se eu quero lutar ou não. É involuntário. Nós, literalmente, já estamos em uma guerra. E o objetivo dessa guerra, é a nossa alma, é o controle de nossas mentes, é nos afastar da eternidade com Deus. Existem pessoas que elas preferem crer que o diabo não existe. Elas acham melhor, acreditam que a vida será muito melhor se eu acreditar que ele não existe. E só para lembrar aqui que a palavra diabo, ela foi citada pela primeira vez no Novo Testamento, lá na tentação de Jesus no deserto. Quando estas pessoas, elas não acreditam que o inimigo de nossas almas, que demônios existem, elas são presas fáceis. O inimigo, ele pode agir com liberdade na vida dessas pessoas. Mas também tem pessoas que elas supervalorizam estes demônios. Dão crédito de tudo a eles. Tudo que acontece ou não acontece em sua vida, elas dão crédito a eles. Os enfrentam, supervalorizam, os enfrentam e, inacreditável, alguns pregadores ousadamente os mandam de marcha ré para o inferno, subestimando o poder de alcance desse inimigo. Ninguém, a não ser Deus, pode ousar, tem autoridade de dar uma ordem de juízo a eles. Somente Deus tem o poder soberano de os mandá-lo para o lago de fogo. Isto só vai acontecer depois do milênio, no julgamento final. Nós precisamos conhecer o inimigo com quem nós estamos travando esta batalha espiritual diária. Quando nós entramos em uma guerra, quando qualquer nação ela vai entrar em um combate, ela precisa conhecer o seu inimigo. Ela precisa conhecer
as estratégias do seu inimigo. Afinal de contas, nós estamos entrando em uma guerra. Precisamos saber quais são as suas armas. Precisamos saber qual o seu poder de alcance e quais são as suas estratégias de guerra. Paulo, ele afirma que nós somos soldados. O próprio Deus, ele tem um título de Senhor dos Exércitos. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar, nos chamando a atenção que nós somos soldados, que nós estamos em uma guerra, que nós fazemos parte dessa milícia. Então, nós estamos vivenciando uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Só que para combater nesta guerra, nós precisamos de nossas armas espirituais, que estão registradas em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós teremos uma lição exclusiva deste capítulo. Para você que não crê, os demônios existem, eles são reais e eles se manifestam de diversas maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas. Tem pessoas que elas são possessas por essa classe de demônios. Mas nós também vemos a ação desse demônio nos lares, nos casamentos, no trabalho, nos filhos, em nossas mentes, em nossas vidas. É uma batalha espiritual travada em todas as áreas de nossas vidas. E tais espíritos, eles precisam ser expulsos. Os cristãos, eles só podem se opor a estas forças malignas pela pregação do Evangelho, pela oração e pelo poder da palavra de Deus. E a esta oposição dos crentes, dos cristãos, é que nós denominamos de batalha espiritual. A nossa batalha, as nossas armas são essas. É oração, é pregação da palavra de Deus, pregação do Evangelho. Isso sim nós chamamos de batalha espiritual. Nós cristãos precisamos nos guardar dos extremos, de dois perigos dos extremos. Tem pessoas que estão só nas extremidades. Nós não podemos ser levianos para não subestimar os perigos dos demônios, mas também nós não podemos nos interessar demais por eles. Nós precisamos evitar os extremos. Alguns são céticos, não acreditam, acham que demônios é superstição, é folclórico, que isso ficou lá na história do passado, das culturas pagãs, e que as possessões propriamente ditas no meio cristão, o que nós já conhecemos na palavra de Deus, o que nós vemos em nossas igrejas, muitas pessoas que vão lá estão possessas de demônio, ou a gente escuta nos noticiários. As pessoas querem dizer que estas possessões, elas não existem, e que a psicologia ou a parapsicologia, ela pode explicar. Outros acreditam, mas eles são indiferentes ao assunto quando é relacionado a demônios. São indiferentes, Elas preferem não falar para não atrair o mal para si, enquanto nos círculos evangélicos. Tem pessoas que não gostam de falar nas pregações de demônios, de inferno, de batalha espiritual, com medo de atrair alguma coisa, algum mal para si. E hoje, no meio evangélico, nós atravessamos uma onda de supervalorização
de anjos e demônios. Tem igrejas que elas conversam com os demônios, né? Querem saber de onde que são, o que estão fazendo, quais são seus nomes, bate um papo com ele. Isso é supervalorizar os demônios em suas igrejas. Estão hoje, no nosso século que nós estamos vivendo, estão sendo promovidas reuniões de guerra, né? Vigílias de batalha espiritual, de libertação, de poder. Existem seminários sobre batalha espiritual, como fazer e muitas outras coisas. No ponto 2, a batalha espiritual, ela é uma realidade. Não adianta você pensar que você não está em uma batalha ou que não existe esta batalha espiritual. Ela é uma realidade. O tema principal da primeira carta do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus Cristo. E por que é que nós sofremos? O sofrimento, ele é o resultado da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo espiritual. Tudo são dardos inflamados do maligno. Ele não dorme. Ele não descansa enquanto não abater uma presa, como faz um leão. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser sóbrios, vigilantes e estarmos em constante oração. Está em Mateus capítulo 26, versículo 41. É o que muitos chamam de retaliação. Quando nós avançamos no reino de Deus, nós vamos sofrer retaliação. E muitas pessoas, para evitar o sofrimento, elas preferem ficarem com suas vidas espirituais estagnadas. Porque quando nós avançamos com o reino de Deus, nós sabemos que as forças, né, as potestades malignas, elas vão reagir, elas vão tentar impedir que nós avancemos com o reino dos céus. Muitos têm medo do trabalho na seara do Senhor e serem retaliados. Isto é, vai vir sofrimento, lutas, perseguições, como muitos de nós conhecemos no Novo Testamento. O inimigo de nossas almas, ele quis impedir Jesus de continuar. Está registrado na tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4. Ele usou Pedro para fazer Jesus acomodar e desistir da cruz. Está em Mateus capítulo 16, versículo 23. Na crucificação, ele também usou pessoas para fazer Jesus desistir do que ele estava fazendo e gritaram para que Jesus descesse da cruz. Está em Mateus capítulo 27, versículo 33 ao 44. Pedro sofreu retaliações, todos os discípulos, todos os cristãos de todas as eras, nós vamos sofrer retaliação por parte do inimigo quando nós queremos avançar com a pregação do Evangelho. Paulo, em Tessalônica, quando se levantou uma perseguição contra ele, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, e tantas outras histórias que nós não vamos ter tempo de contar aqui hoje, na primeira aula, mas no decorrer deste trimestre, nós vamos estar falando sobre isso. O inimigo, ele pode reagir contra a obra missionária, e isso é fato. Nós não podemos ficar leigos quanto a este assunto. E aí, ficar vigilantes e sóbrios e em oração. Só que nós não podemos esquecer é que ele não tem o controle de todas as coisas. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que todo o poder pertence a Deus. Somente Deus detém o controle sobre todas as coisas.
Deus, ele está no controle soberano de tudo. O inimigo está agindo aqui, neste século, né, no meio das pessoas, mas foi com autorização divina. Mas Deus está aqui no controle soberano. Essa é a vontade soberana de Deus. É a vontade permissiva de Deus. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle das coisas, dos acontecimentos. Ele está no controle de tudo, e tudo o que acontece, acontece com a vontade permissiva de Deus. O inimigo, ele tem poderes limitados. É somente o que Deus permitir. Um exemplo que nós temos, como foi no caso de Jó, está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Deus teve que dar a autorização. E até onde ele poderia ir? Foi limitado o que ele podia fazer ou poderia fazer na vida de Jó. No caso de Pedro também, quando Jesus afirmou, né, que intercedeu por ele e não permitiu que Satanás cirandasse com ele, o inimigo tem que pedir autorização a Deus para que se ele pode fazer ou não. Está em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Santificamos nossas vidas e obedecemos a Deus, não simplesmente por medo de dar brecha e o inimigo brincar com nossas vidas, mas nós fazemos todas estas coisas. Santificamos nossas vidas, amamos a Deus, seguimos o exemplo de Jesus Cristo, porque nós amamos a Deus e queremos agradá-lo, não por medo de inferno ou por medo do inimigo de nossas almas, mas porque nós amamos a Deus, a Ele nós tememos e a Ele nós amamos. Os demônios, eles agem na vida daqueles que estão entregues ao pecado. A Bíblia nos garante que nas nossas vidas o maligno não toca. Está escrito na palavra de Deus. Mas se algo acontecer em nossas vidas, é porque Deus permitiu. Então, a glória, ela é de Deus. Tudo que acontecer em nossas vidas, de bom ou de ruim, nós precisamos entender que Deus está no controle soberano de todas as coisas. Jó, ele não blasfemou de Deus. Ele disse, olha, o Senhor deu, Ele pode tomar. Eu vim nu, nu eu vou voltar. Tudo, nossas lutas, as perseguições, nossas provas, a glória, ela deve ser de Deus. Ele permitiu. E Ele não nos dá luta ou provas maior do que nós podemos suportar. Mas a glória é dEle. A honra é dEle para sempre. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E que sim, Ele é o Todo-Poderoso. No terceiro ponto nós vamos falar o que não é batalha espiritual. Para alguns, o modelo de batalha espiritual, ele é nocivo e antibíblico. O nosso comentarista vai dizer que eles pensam alguns versículos na Bíblia e criaram este movimento, né, frágil. Eles pegam um versículo isolado, né, e as explicações deles são frágeis para sustentar esta doutrina do movimento da batalha espiritual. Os mentores desta doutrina, eles adaptam as passagens selecionadas para ajustar as suas próprias experiências, olhando para trás, baseados na cultura antiga da Mesopotâmia e do Egito, influenciados pela magia e pelo ocultismo. O que é ocultismo? Ocultismo vem da palavra ocultos e significa secreto, misterioso. É a crença nas forças ocultas e práticas adivinhatórias da magia,
da astrologia, da alquimia, da clarividência, do tarô, de búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, reencarnação, ufologia, yoga, meditação transcendental, hipnose e outras ciências ocultas. Uma época em que as pessoas lá no passado tentavam se proteger de espíritos malévolos e de deuses, então eles tinham diversos amuletos, faziam diversos rituais, né, para não enfurecer estes deuses, para não enfurecer estes demônios. E hoje nós encontramos pessoas na atualidade que ainda, né, confiam em seus amuletos, né, confiam em trabalhos que vão fazer para espantar os maus presságios. Tem literaturas que, infelizmente, elas têm influenciado o meio cristão. Eu não sei se você já leu, se você é da velha guarda, ou se você é um crente recente, mas tem um livro que ele é chamado Este Mundo Tenebroso. Tem o volume 1 e o volume 2. E eu li este livro há uns 20 anos atrás. E eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes desta luta espiritual. Como autor deste livro, ele descreve os demônios, né? O demônio da luxúria, da prostituição, o demônio da sensualidade. É um livro cheio de riquezas, né? A beleza dos anjos que nos protegem e como que esta luta ela é travada diariamente. E eu li este livro e eu vivi uma experiência na minha vida também há muito tempo atrás, eu não vou ter tempo de contar aqui, que hoje ela é conhecida como paralisia do sono, né? O mundo secular deu este nome, chamado como paralisia do sono, e agora há pouco tempo também meu filho viveu essa mesma experiência da paralisia do sono também, mas nós sabemos, né, que conhecemos a palavra de Deus, que é uma batalha espiritual. É uma forma que o inimigo tem de nos oprimir. Ele usa estas coisas. E realmente nós travamos uma batalha espiritual todos os dias da nossa vida. Então eu li esse livro, Este Mundo Tenebroso, em uma noite. Eu não queria parar de ler. O autor é Frank Peretti. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, né, para ver a riqueza dos detalhes, mas não que a gente possa vivenciar este movimento, né, de batalha espiritual. A capa da lição nossa agora desse novo trimestre, ela foi extraída de um livro publicado chamado Manual Bíblico para a Batalha Espiritual, de John Eckhart. A nossa capa ela é tirada de um dos livros desse, né? E vale a pena a gente ler para a gente ter um conhecimento assim mais concreto, né, do que as pessoas pensam, imaginam o que é uma luta, uma batalha, uma guerra espiritual. Mas tem muitos outros escritores que influenciaram as igrejas neopentecostais. E estas igrejas são as que mais crescem, porque as pessoas, elas gostam desse embate, né? Elas gostam de oração forte, de vigília de poder, né? De decretar, de determinar. As pessoas gostam disso. Nós temos alguns escritores que influenciaram essas igrejas. C. Peter Wagner, ele escreveu um livro chamado Oração de Guerra. Também tem a doutora Neuza Itioca e tantos outros. Nós vamos citar aqui, tem N escritores, né, que influenciaram e influenciam as igrejas neopentecostais. A batalha espiritual, ela envolve várias doutrinas. Oração de guerra, mapeamento espiritual ou espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família com os rituais de libertação, determinação de vitória, a não aceitação de enfermidades. E é sobre essas doutrinas que nós vamos falar hoje, algumas delas.
E por intermédio das Escrituras Sagradas, nós vamos desconstruir essas falsas crenças da pseudo-batalha espiritual. No tópico 2, nós vamos falar sobre as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. O que eles mais acreditam? São várias coisas, mas nós vamos falar sobre as principais. As inovações mais chocantes deste movimento é o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo ele pode ser possuído por demônios. No primeiro nós vamos falar sobre mapeamento espiritual. O que essa doutrina acredita? O mapeamento espiritual. O que ela acredita? O que ela professa? O que ela ensina para os adeptos deste movimento? De acordo com este movimento de batalha espiritual, o diabo designou um demônio ou vários deles para controlarem cidades, regiões e países. O objetivo destes governantes espirituais seria impedir a glorificação de Deus em seus respectivos territórios. Estes demônios são designados por nome, todos eles têm nome. Todos estes nomes foram dados em centros de macumba ou de espiritismo, os quais nós conhecemos alguns, tem muitos que nós conhecemos, e eles acreditam que o evangelho somente pode prosperar em uma determinada região, nestes lugares, se uma pessoa cheia do Espírito Santo expulsar este príncipe deste lugar, expulsar esses demônios deste lugar, desta região, desta cidade. Daí surgiu a necessidade da geografia espiritual, mapeamento espiritual. Baseados em quais versículos eles acreditam desta forma? Eles pensam Daniel capítulo 10, versículo 13 e 20, Marcos capítulo 5, versículo 10 e Lucas capítulo 8, versículo 31. Daniel, ele orava no mês de Nissan, exatamente no mês da festa da Páscoa e dos pães asmos. A Bíblia diz que Daniel, ele esteve triste por 21 dias ou 3 semanas completas. E ele orava e jejuava. Só que Daniel, ele não sabia que o motivo da demora da resposta da sua oração é que estava sendo travada uma batalha espiritual invisível. Um demônio, aqui chamado de príncipe da Pérsia, ele impedia o anjo de trazer a mensagem de Deus para Daniel. E esse anjo somente conseguiu trazer a resposta de Deus para Daniel quando o anjo Miguel veio ajudá-lo. E já era o 24º dia. Os demônios, eles queriam impedir o recebimento da revelação que Deus deu para Daniel. Miguel, ele demonstrou sua superioridade aqui em Daniel e também como citado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 12, quando novamente em outra batalha Miguel o vencerá. Deus já tinha respondido à oração de Daniel desde o primeiro dia. O anjo revelou a Daniel o que ninguém sabia. Ele revelou que guerras são travadas na esfera espiritual. Isso foi descortinado para Daniel naquele tempo. Mas o demônio, o príncipe daquela região, Pérsia, tentou impedir a resposta. O que nós aprendemos com essa lição? Nós precisamos ser persistentes em nossas orações. Nós precisamos perseverar na resposta que nós queremos de Deus. Há demônios
poderosos, designados para atuar sobre as nações no mundo, a fim de se oporem às forças de Deus e promover a iniquidade e a incredulidade no mundo. Eles são ordenados e organizados para causar o caos. Os adeptos deste movimento, eles acreditam que a terra é de Satanás, que o mundo é de Satanás. Talvez eles desconhecem a soberania de Deus. Quando nos voltamos para a Bíblia e nos deparamos com Deus julgando a humanidade através do dilúvio, está em Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 26, quando nós encontramos textos como Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como abraçar a ideia de que Satanás é governante da terra e que ele concorre com Deus? Que existem duas forças lutando, que ora uma vence, ora uma perde. Deus é soberano. Deus não está travando luta, né? Deus já venceu esta luta antes da eternidade, né? O poder todo pertence a Deus. Quem trava uma luta, uma batalha espiritual, somos nós. Não existe equilíbrio, né? Como muitas religiões querem dizer, que existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Deus, ele é poderoso, ele é o ser supremo, ele não está em combate com ninguém. A batalha quem vive somos nós. Quando nós lemos o Salmo de número 50, versículo 10 a 12, meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Deus diz, conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo, pois meu é o mundo e a sua plenitude. E em Daniel capítulo 2, versículo 21, é Ele quem muda o tempo e as estações, é Ele que remove reis, é Ele que estabelece reis. O que nós fazemos com esses versículos, se nós acreditarmos neste movimento de batalha espiritual? Deus, ele é soberano e governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. Ele não faz nada sem pedir permissão a Deus. A Bíblia, nós não vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento. A Bíblia não diz que Paulo, antes de entrar à cidade de Éfeso, ele ficou mapeando aquela cidade, tentando identificar o demônio que ali estava. Nós não vamos encontrar isso no livro de Atos. Não, eles foram pregar a palavra de Deus, né? E cheios do Espírito Santo. Se isso fosse tão importante fazer, mapear, saber que tipo de demônios que operam em determinada região, por que Lucas, né, o escritor, ao dar o relato histórico dos acontecimentos, ele não nos dá estas diretrizes? Na verdade, Lucas, ele conta-nos apenas o segredo do sucesso. Ele diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Está em Atos capítulo 19, versículo 10. A pregação da palavra de Deus é o segredo do sucesso. Para vencer essas forças malignas, somente a pregação da palavra. Se Paulo tivesse mapeado o território e expulsado os demônios daquelas regiões, porque Paulo fez 3 viagens missionárias, e nós não encontramos o apóstolo Paulo mapeando as cidades antes de fazer, não. Eles foram separados e enviados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não encontramos Paulo mapeando o demônio daquela região ou de outra. Se ele tivesse mapeado, expulsado os demônios, né, amarrado os demônios, Paulo não tinha sofrido perseguição,
não teria sido apedrejado, preso, né, espancado. Ele não teria sofrido tanta perseguição e tanta oposição como ele sofreu em seu ministério. Jesus, ele nos ordenou: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está em Mateus capítulo 29, versículo 18 e 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Jesus, ao enviar os 12, ele disse: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículo 7. Quando ele enviou os 70, Jesus disse: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros que é chegado o reino de Deus. Jesus, em momento algum, nós encontramos no Novo Testamento, nos orientando a mapear as regiões, ou descobrir nomes de demônios e os amarrá-los. Se isso fosse de suma importância para o sucesso evangelístico, Jesus nos teria ordenado fazer. Jesus disse: olha, vocês vão ter aflições no mundo, vão, preguem a palavra e as pessoas serão libertas, as que creem. Paulo Romeiro, ele é um pastor e um apologista. Ele comenta sobre isso com muita propriedade. Ora, não se destrona principados e potestades para depois pregar a palavra de Deus. Mas primeiro se prega a palavra, pois ela sim, a palavra de Deus, tem o poder para vencer as potestades malignas. Em Marcos capítulo 5, versículo 10, no episódio do Gadareno, está escrito da seguinte forma: e rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. O que os demônios quiseram dizer com, entre aspas, fora do país? Esta palavra no original grego, ela significa região. E ela pode ser confrontado com um texto correspondente em Lucas 8:31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqui não se trata de territorialismo de demônios, mas sim que os demônios, eles não queriam ir para o abismo. Tanto quando eles viram Jesus aproximar, ele diz: já vem nos atormentar antes do tempo, fora do tempo. Mas eles queriam ficar na região. Ou seja, eles queriam ficar nesta esfera espiritual. Eles queriam ficar aqui na terra e não ser aprisionados no abismo. É uma doutrina baseada em interpretações equivocadas, o mapeamento espiritual. No segundo, nós vamos falar sobre maldição hereditária. Aqui os irmãos estão percebendo que eu já estou juntando o segundo tópico com o terceiro, para nós já explicarmos. No segundo, a gente está falando sobre cada uma dessas doutrinas, e no terceiro nós estamos refutando essas doutrinas. Então, eu já estou fazendo de uma vez para ficar mais fácil para os irmãos que tiverem, se tiverem dúvidas, né, entenderem. Na segunda, nós vamos falar sobre maldição hereditária. O que é isso? Em que se resume essa doutrina de maldição hereditária? Se a pessoa, uma família, tem algum problema, seja de adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo, homossexualismo, tendências suicidas, não importa em qual geração isso aconteceu, deve-se descobrir em que geração os antepassados deram lugar ao diabo. E aí, descoberta qual geração, então pede-se perdão por ela. Eu me coloco no lugar
daquele meu antepassado que deu brecha para o inimigo lá num certo tempo da sua vida, e esses demônios continuaram na linhagem, né, na descendência dessa família. Então eu me coloco no lugar desta pessoa e peço perdão por ela, para que esta maldição seja quebrada. Aí desta forma apenas que quebra-se esta maldição. É uma espécie, diz o nosso comentarista, de perdão por procuração. Eu represento a pessoa e peço perdão. Muito parecido com o batismo pelos mortos dos Mormons. Mas nós não temos espaço para falar a respeito disso aqui. Onde é que eles pensam estes versículos? Como é que eles buscaram este apoio bíblico? Um dos versículos é Êxodo, capítulo 20, versículo 5, né, quando Deus entrega os mandamentos para o povo de Israel, no Decálogo. Deus disse que visitaria a maldade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração, que é igual Deuteronômio capítulo 5, versículo 19. Mas quando nós lemos o texto, Deus está falando de idolatria e de se curvar diante dos deuses. E Isaías capítulo 5, versículo 9, fala sobre consultar os que têm o espírito familiar e os adivinhos. Nós devemos consultar a Deus, ao invés de consultar os mortos em favor dos vivos. Isto não se aplica aos crentes. Quando nos convertemos, maldição hereditária, ela não se aplica aos cristãos, aos crentes. Porque quando nós nos convertemos, nós deixamos de aborrecer a Deus. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus, está em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. E os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, está em Romanos capítulo 8, versículo 1. As coisas velhas, diz Paulo, já se passaram. Então, o que os meus antepassados fizeram, isso não importa mais para Deus. Essas coisas ficaram lá atrás, tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não podemos confundir consequências de nossas escolhas erradas, feitas longe de Deus, como foi no caso de Davi. É um engano dizer que há espíritos malignos que passam de pai para filho. Na maioria das vezes, as pessoas, nós estamos colhendo frutos dos nossos próprios pecados. E infelizmente nós ouvimos muitos cristãos falarem isso e orarem por quebra de maldição. A doutrina da maldição hereditária, ela crê que maldições podem ser lançadas com sucesso a pessoas, inclusive as pessoas cristãs e lugares, através de rituais de feitiçaria, magia negra, vodú, umbanda, candomblé e outros. Nós precisamos ser crentes, fiéis, santos, estarmos debaixo da autoridade de Deus, né? Se nós somos de Deus, se nós vivemos a palavra de Deus nos garante que o maligno não tem poder de nos tocar, se não for vontade soberana de Deus. Eles acreditam que há um acompanhamento por parte destes demônios sobre as famílias, passando de geração em geração. E eles transmitem os mesmos vícios, os mesmos comportamentos e atitudes de que nós temos falado: alcoolismo, divórcio, prostituição, homossexualismo. Terceiro ponto, sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. Um cristão, ele pode ser possesso? Não, claro que não. Quem habita em nós é maior do que o que está no mundo e que opera nos filhos da desobediência. O Espírito Santo, ele habita em nós.
Em nós existe apenas um altar. E este altar é do Espírito Santo de Deus. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 4, e Efésios, capítulo 2, versículo 2. Eles se baseiam a respeito da possessão, demoníaca nos crentes em algumas passagens. Por exemplo, eles citam Saul. Saul já estava desviado há muito tempo. A Bíblia não fala de demônio, mas de um espírito mau da parte de Deus que assombrava a Saul. Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Na verdade, Saul, ele era oprimido por este espírito mau. Judas Iscariotes, ele já não era crente quando ele traiu Jesus. Ele já estava desviado. Ele desviou-se no princípio da sua fé. Jesus disse que escolheu os 12 e que um deles era um diabo. Está em João capítulo 6, versículos 70 e 71. E Ananias e Safira, eles também não eram crentes. Estava em Atos capítulo 5 e eles não foram possessos. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Todos eles que nós citamos agora, eles deixaram Satanás encher o coração deles. Eles foram influenciados pelo maligno. Eles não ficaram possessos. Possessão é quando uma pessoa está dominada por um ser maligno e ela já não é mais dona de si. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram possessas e foram libertas por Jesus, pelos apóstolos também. Os demônios, eles também querem nos usar. Às vezes nós pensamos coisas que sabemos que nós jamais pensaríamos isso. Porque ele quer nos influenciar, ele quer mudar a nossa posição, a nossa postura. Ele deseja, a nossa mente, ele deseja ter o controle da nossa mente, ter o controle do nosso coração, ter o controle das nossas atitudes. Pedro, ele foi usado pelo diabo para fazer Jesus desistir da cruz. Está em Mateus 16, 23. Pedro não teve possessão demoníaca. E ele faz isso conosco também. Se nós não vigiarmos, nós também erramos feio. Damos lugar. Ele nos coloca em tristeza, desânimo, depressão, angústia. Todos esses sentimentos. Ele quer nos fazer desistir de estarmos servindo a Deus, de estarmos na obra, cooperando na seara do Senhor. Mas Jesus, ele nos deu a promessa que o maligno não nos toca. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Não podemos esquecer desta promessa. Eles alegam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Jesus disse que um espírito não tem carne, diferente do que eles pregam, e nem ossos. Não é que sejamos um espírito. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Nós fomos feitos do pó da terra. Deus assoprou em nossas narinas o fôlego da vida. E o homem então foi feito alma vivente. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós precisamos saber o que é verdade e o que não é, para que não entremos no fanatismo religioso. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Daqui para frente as aulas ficarão um pouco mais extensas para nós tirarmos todas as nossas dúvidas. E eu quero agradecer a sua companhia no ano de 2018. E se você gostou desta minha aula, dá um curtir, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe em suas redes sociais. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que têm comentado no meu canal. São tantos comentários carinhosos,
pessoas que querem me ajudar no meu canal. Agradeço também as críticas, né, porque isso faz o nosso canal crescer e melhorar. Mas eu agradeço de coração o comentário de cada um dos irmãos e quero mandar aqui um abraço grande para todos vocês. E quero mandar também um abraço para o nosso irmão Rubem Pereira, da Assembleia de Deus Ministério São Cristóvão, em Cabo Frio. Um abraço para os irmãos. Evandro Eustáquio, de Belo Horizonte, bem pertinho de nós aqui. Igreja, um lugar de adoração. Também Vanessa, professora da IBD, um abraço, Vanessa. O nosso irmão presbítero Edmilson, da Igreja Evangélica Congregacional Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Nossa irmã Janete do Nascimento de São Paulo, um abraço para os irmãos. Lloyd Castro, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Nossa irmã Lígia Severina, de Igaraçu, Assembleia de Deus, Ministério Abreu e Lima. Pastor Roberto José. Também um abraço para a nossa irmã Maria Lúcio de Jerônimo Monteiro, da Assembleia de Deus. Nossa irmã Leocila de Óbidos, ela pede para mandar um abraço para o presbítero Figueiredo. Não sei se eles estão aí no canal, mas vai um abraço também para o presbítero Ronaldo e sua esposa Clara Helena Santos. Também um abraço para a nossa irmã Ana de Recife, Pernambuco. Davi Dantas de Olinda, Pernambuco. Também um abraço para os irmãos de Pernambuco e nosso irmão Francisco Chagas, da Assembleia de Deus de Valença, do Piauí. Um forte abraço para todos vocês, que 2019 seja uma bênção em nossas vidas. E eu te aguardo aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir então.